O tema do vídeo de hoje é a sombra junguiana. Com certeza vocês já ouviram falar bastante desse termo, né? Sombra. Eu acho que é um termo que ficou um pouco popularizado, né? Olhar para a sombra, ou essa minha sombra, lidar com a sombra, né? Mas o que é realmente essa sombra, né? O que em termos, né, teóricos, o que essa sombra representa, em termos psicológicos também, o que essa sombra representa, né? Esse conceito foi desenvolvido, né, por Carl Gustav Jung, foi trazido para a psicologia por Carl Gustav Jung, na verdade, porque eu acredito que seja um conceito que já tenha sido falado antes por filósofos, mas foi trazido para a psicologia por Carl Gustav Jung, e ele realmente, assim, de uma forma bem simples, ele mostra tudo aquilo, ele define, né, tudo aquilo que não está consciente. Então, a sombra, isso é um primeiro ponto muito importante, ela não é só ruim. Porque quando esse termo fica popularizado, esse termo fica popularizado muito com um olhar negativo para a sombra, né? A sombra é aquilo que a gente não vê, aquilo que nos espreita na nossa psique, são aquelas questões que a gente não quer olhar. Sim, também são, com certeza. Mas, na verdade, a sombra é tudo aquilo que está inconsciente, é tudo aquilo que não está na luz, que não está no espectro da luz, do consciente. Então é como se você imaginasse mesmo um lugar, um espaço, em que você pega uma lanterna e coloca, né, para uma direção. Aquela lanterna, ela vai iluminar um espaço ali, ela vai iluminar um círculo ali, né? O resto está no escuro. Então, quando você coloca uma lanterna num lugar muito escuro, você não está enxergando nada, você vê só o que a lanterna, o que a luz da lanterna pode te mostrar. E ali você está vendo. Mas o que está naquele resto da sala inteira, você não está vendo. E é exatamente assim que funciona o nosso inconsciente, né? Durante o processo terapêutico ou durante um trabalho de autoconhecimento, você vai colocando a lanterninha, né? Que é a nossa consciência. Você vai iluminando ali alguns pontos e você vai vendo. Mas é mesmo como se fosse uma lanterninha pequenininha. Você vai vendo um ponto de cada vez e você vai ampliando cada vez um pouquinho mais. Mas existe uma sala inteira, gigante, um país inteiro, um infinito, que ainda está no escuro. Então, o nosso inconsciente, ele é infinito, né? A gente não tem nem como trazer tudo para a consciência. Então, a sombra nada mais é do que todo esse pedaço que está no escuro, todo esse espaço que a gente não vê, quer dizer, todos os nossos complexos dos quais a gente não tem consciência, todas as nossas questões das quais a gente não tem consciência, e isso inclui também qualidades, né? Porque muitas vezes as nossas qualidades estão inconscientes, muitas vezes por questões também, né, de como a gente se reprime, de como a gente se cobra, de como foi a nossa criação, enfim, por diversas questões, a gente acredita que a gente não tem determinadas qualidades que às vezes a gente tem. Elas podem estar na sombra. O que acontece é que quando as questões estão sombrias, elas normalmente não podem ser bem utilizadas, pelo simples fato que você não conhece ela. Então, como que você vai utilizar ela bem? Então, mesmo que seja uma qualidade, uma coisa que poderia ser utilizada, né, uma ferramenta, muitas vezes ou você não sabe como usar, ou você utiliza aquilo de uma forma equivocada. Então, essa que é a questão da sombra, né? Quanto menos você sabe, quanto menos você conhece, mais aquilo pode vir à tona de uma maneira desengonçada, assim, né? Uma maneira que você não está preparado para lidar. E muitas vezes também aquilo pode te surpreender, né? Que é a questão dos complexos autônomos, aquilo rompe na sua consciência e você fala, nossa, era como se não fosse eu, né? Porque pode ser uma questão sombria que está ali reprimida e aquilo por algum motivo vem e você tem uma reação a uma situação, a alguma pessoa, você reage e você depois que para, nossa, como que eu reagi assim? Então,
É por isso, porque aquilo não estava na luz da sua consciência, aquilo estava no inconsciente e aquilo por algum motivo te toma, vem à tona, né? Então, o processo é se olhar, né? O processo é fazer algum processo de autoconhecimento, fazer uma terapia para você poder estar olhando para tudo isso, porque dentro dessa sombra, normalmente existem muitas coisas boas, né? Entre aspas, muitas qualidades, muitas coisas que você pode utilizar para você. E se a gente parar para pensar, até mesmo aquilo que muitas vezes a gente considera defeito, né? Que a gente não gosta na gente, aquilo pode ser utilizado, aquilo pode ser uma ferramenta. E mesmo que aquilo não seja utilizado de uma forma positiva, é importante que a gente tenha consciência daquilo, que a gente reconheça aquele ponto na gente. Porque quando a gente reconhece uma questão difícil, um defeito, né, entre aspas, na gente, a gente consegue lidar melhor com ele, né? A gente consegue saber que aquilo está vindo, saber como que a gente vai responder, como que a gente vai lidar com aquilo, como que a gente vai mostrar aquilo, se a gente vai mostrar aquilo, a gente está consciente, né? Quando você não está consciente, aquilo está desaparecido dentro de você. Você muitas vezes acha que não tem aquilo, aquela questão ou aquela qualidade, e você é surpreendido por aquilo. E você se pega agindo daquela maneira. Então, é isso. Um resumão, né, do que é a sombra, mas para que a sombra não nos pegue de surpresa, a gente precisa estar cada vez mais conscientes de quem somos, das nossas questões difíceis, dos nossos pontos fracos e também dos nossos pontos fortes e das nossas qualidades. Consciência é a chave.